livro de Apocalipse, capítulo 19. Mas antes de ler, eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Nesse mês de novembro e dezembro, nós estamos respondendo uma pergunta. A pergunta é: quem dizes que sou? Temos, ao longo, então, desse momento, desses 2 meses, respondido uma pergunta que parece que, aos poucos, a nossa sociedade tem perdido de vista o que é, na verdade, ou quem é Jesus. E é pensando nesse período exatamente natalino que a gente tem respondido essa pergunta da seguinte forma: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias prometido, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o segundo Adão. Perguntas que ao longo das Escrituras apontam para Cristo. Hoje nós queremos responder que Jesus é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só que, irmãos, essa ideia de reinado, para nós que vivemos no Brasil, um país capitalista e democrata, onde a democracia é o regime que norteia as nossas vidas, onde nunca tivemos aqui, em nossa geração, um período imperial, um período de reino. Isso para nós é muito complicado porque nós não entendemos como é essa ideia de ter um rei, onde sobre ele está toda a autoridade, onde a sua palavra é soberana, onde as suas decisões estão acima de todas as pessoas e um grande número de pessoas são seus súditos e vivem para a glória deste reinado, deste rei. A única ideia que talvez nós temos de um reinado mais próximo da gente seja talvez a Inglaterra. E que, na verdade, esse reino ainda não é um reinado em absoluto como é descrito nas Escrituras. É simbólico, onde a rainha ela tem uma autoridade, mas não é absoluta. Talvez outra ideia que nós temos seria exatamente a de filmes. Ultimamente nós tivemos aí uma série na Netflix ou em outros canais que falava sobre Game of Thrones, que fala exatamente da guerra, da luta pelo poder, pelo trono, onde as pessoas de certos impérios estão lutando para conquistar um trono. E essa luta é vista na televisão, e não apenas no Game of Thrones, mas em outros, como Vinx, Rei Arthur. E essa parece ser a nossa ideia. E como nós não temos uma concepção de um reinado para nós, entendermos que Jesus é o Rei soberano e sobre ele está toda a autoridade, para nós é algo muito, mas muito distante. Mas eu queria mostrar para você que ao longo das Escrituras, isso é muito forte. Quando você vai para Gênesis, por exemplo, nós vamos perceber que a linguagem do Deus Todo-Poderoso é uma linguagem de autoridade soberana. Ele diz, por exemplo, haja luz. Ele diz, por exemplo, faça-se as coisas, e as coisas vão aparecendo. Ele diz ao homem, e o homem é criado à sua imagem e semelhança, e ele é criado como um súdito do rei, do Todo-Poderoso. O homem foi criado para a glória do Senhor Todo-Poderoso, o seu rei. A linguagem dos Salmos é a linguagem de alguém que tem autoridade sobre nós, que é soberano sobre a sua criatura. Mas, irmãos, Deus fez o homem como sua criatura especial e colocou na sua criação para reinar e glorificar ao seu Todo-Poderoso. Mas o homem, por ação voluntária, decidiu então
pecar contra o seu Deus. Eu vou usar outra linguagem. Decidiu destronar o Senhor Todo-Poderoso do seu coração e colocar no trono o pecado, que toma várias facetas: sexo, fama, dinheiro, filhos, família, carro. São inúmeras e inúmeros deuses que assumem a forma de pecado e assumem o trono e dirigem as nossas vidas, nos dominam, nos controlam, e nós fazemos conforme esse Deus dita as normas para nós. Dessa maneira, então, acontece que nós trocamos de rei. Mas o interessante, irmãos, é que logo após essa troca de tronos, Jesus é pré-anunciado no que nós chamamos de proto-evangelho. A narração da redenção é começada ali, logo após o homem ter se distanciado de Deus. Deus então se aproxima dele e diz assim: ei, vem cá, eu vou mandar para pisar na cabeça de Satanás, para pisar na cabeça da serpente. Dali então inicia-se a ideia daquele que viria como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É interessante, irmãos, que toda a narrativa do Antigo Testamento nos mostra então alguns detalhes. Noé então é escolhido por Deus para prosseguir essa descendência. Em meio a um caos, o pecado superabundou, o pecado fez com que todas aquelas pessoas fossem então punidas por Deus com um dilúvio. Mas Deus preservou então Noé e sua família. Após Noé, Deus escolhe então Abraão e diz a Abraão: sê tu uma bênção para todas as nações. Deus escolhe ele, tirando da terra da idolatria e colocando Deus no seu coração como centro. Ele ouve a voz do Todo-Poderoso, então ele segue esse Deus Todo-Poderoso. Deus escolhe então Abraão, sua família, e essa família se multiplica, se tornando então um povo. E quando chega então no período de Josué, eles vão então para o Egito, na verdade de José, eles vão para o Egito como convidados, se tornam escravos naquele lugar. E aí Deus chama Moisés para redimir aquele povo, tirando eles daquela terra. Mas quando chega no Monte Sinai, Deus junta aquele povo numeroso e então entrega uma lei àquele povo, fazendo aquele povo agora uma nação. Essa nação agora é dividida em 12 tribos e pela liderança agora de Josué, eles vão conquistar a terra. E nessa conquista da terra, eles invadem, lutam, guerreiam, mas Josué falha em deixar uma liderança. E então entra em um período muito triste, que é chamado período dos juízes, onde não tem liderança, não tem uma pessoa que guia aquele povo. Então aquele povo vive imerso em um grande mundo de pecados. Mas suscitamente Deus então chama juízes para levar aquele povo à condução de se arrepender dos seus pecados. Só que, irmãos, o interessante é que o último juiz chama-se Samuel. Samuel, então, é juntado nele os 3 ofícios: profeta, sacerdote e juiz. Ele, então, vai ser aquele que vai fazer com que o reinado apareça. Ele é aquele que unge o primeiro rei, Saul. É o segundo rei que ele unge também, Davi. E Davi, irmãos, é aquele protótipo do rei que representaria o reino de Deus. De tal maneira que então em Davi Deus faz uma promessa, que da descendência de Davi viria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vê então agora em Isaías
Isaías profetizando no capítulo 9, versículo 6, dizendo assim, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e sobre os seus ombros estará o seu governo. O reino prometido está próximo. Pulando um pouco, irmãos, você vai ver então João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, dizendo as seguintes palavras para aquele povo que está na expectativa do reino. Lembra? Davi fez com que o reino dominasse sobre todas aquelas pessoas. Davi ampliou o reino, um reino unido. Mas aquele povo pecou contra Deus e aquele reino foi dividido. Mas ao momento em que eles foram subjugados por vários impérios, agora em João Batista o império está em ascensão, chamado Império Romano. E há no coração daquele povo que o rei chegue para que leve então aquele reinado novamente ser igual ao reinado de Davi, colocando todas as coisas em paz. João Batista começa a anunciar, o reino está próximo. E aí chega Jesus para ser batizado. João Batista olha para aquele momento e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então é batizado por João Batista e é pré-anunciado pelo Todo-Poderoso, quando do céu brada-se uma grande voz dizendo, és tu, meu Filho amado, em quem me compraz. O Espírito Santo desce sobre pomba, sobre ele, dando então o início do seu ministério. Jesus então começa a dizer, o reino chegou. O Rei dos Reis estava naquele momento sendo o pregador, o Cordeiro, o segundo Adão, o Todo-Poderoso encarnou-se para fazer uma grande obra e trazer então o reino sobre toda tribo, raça, língua e nação. O interessante, irmãos, é que este reino não era como os judeus gostariam que fosse. Os judeus, cuja Bíblia diz que ele veio para eles, mas eles o rejeitaram. Porque não chegaram a entender aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus veio então para fazer um reino diferente, não conquistado pela força, mas conquistado pelo amor. Não um reino territorial, mas um reino espiritual que abrangia não apenas uma nação, mas todas as raças, tribos, línguas, povos. E aí eu vejo esse texto que nós acabamos de ler. Quer dizer, vamos ler agora. Apocalipse, capítulo 19. Já o último livro da Bíblia, falando mais uma vez sobre esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que diz assim, depois destas coisas, vi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 24 seres viventes prostram-se e adoram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, aleluia, amém. Uma voz sai do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temei, os pequenos e os grandes. Então ouviram uma grande voz, uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de forte trovão, dizendo, aleluia,
pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos a Ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou e, pois lhe foi dada a vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Mantenha o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse texto está dentro de um contexto no livro de Apocalipse que vai exatamente mostrar que é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que abre os 7 selos, é Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo domínio. A linguagem de todo o Antigo Testamento e a linguagem agora tanto do Novo Testamento quanto do livro de Apocalipse é para apontar que o nosso Rei Jesus é o Rei prometido para nós, da qual nós precisamos identificá-lo e adorá-lo como nosso Rei soberano. Jesus caminhou por sobre essa terra e disse: o reino chegou. Ele explica sobre esse reino ao longo dos seus evangelhos. E no final do evangelho, quando ele já morre, ressuscita e se encontra então com seus discípulos, ele diz para eles: a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Essa é uma linguagem de rei. A autoridade e poder foi dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que me chama a atenção é que ele faz exatamente algo inusitado. Ele diz então, após proferir que toda a autoridade foi dada a ele, ele diz assim: olha, agora eu passo essa autoridade e transfiro para vocês. Igreja do Senhor, discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todo esse panorama bíblico que eu acabei de apresentar para vocês me faz agora refletir que nós estamos diante de um grande desafio. O desafio é de nós identificarmos se Jesus realmente é o nosso Rei. Temos dificuldades. E as nossas dificuldades, como eu falei no começo, é que nós não identificamos Jesus como nosso Rei, porque nós não vivemos um reino, nós vivemos em uma democracia. Nós não aceitamos alguém com toda a autoridade. Nós vemos a autoridade dividida em facetas diferentes. Mas Jesus deixa claro, e o próprio Deus deixa claro na sua linguagem, que Jesus é toda a autoridade. E agora cabe para mim e você olhar para isso e identificar Ele como aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores sobre as nossas vidas. Pergunta para nós irmãos, será que eu e você temos vivido como súditos do reino? Será que eu e você temos identificado Jesus como o nosso Rei? Ou apenas temos tentado viver uma vida religiosa, de maneira que nós entendemos que
vivemos para conquistar algumas coisas. Nos vestimos de uma capa e depois não vivemos o que realmente nós somos. Dentro do contexto que Jesus vive, é exatamente esse momento em que os judeus se entendem como religiosos, homens piedosos, que se vestem, que vivem práticas, que vivem certas coisas para exatamente mostrar uma certa religiosidade. E que por causa dessa religiosidade eles se sentem merecedores da sua vida cristã, da sua vida com Deus, da sua vida religiosa. Quando Jesus se apresenta para eles, eles não reconhecem. Será que Jesus hoje seria reconhecido por mim, por você, como aquele a quem tem toda a autoridade? Ou apenas manteríamos a nossa vida religiosa Essa pergunta ela é crucial para a nossa vida cristã. Porque, irmãos, nós estamos proclamando um reino. Nós estamos vestindo a capa de um reino. Nós estamos anunciando um reino. Será que nós fazemos parte desse reino? Quando Jesus diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, vós recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. A palavra de Jesus ali, testemunha, é exatamente intencional para dizer assim, olha, vocês serão mártires. E o mártir, irmãos, é aquele que morre por uma causa, que vive para a glória do rei. E, se necessário, morre para defender esta causa. Pergunta para mim você, diante desse reinado da qual nós levantamos a mão e dissemos, eu creio, Jesus é o nosso rei? Ou apenas identificamos na nossa vida algo que é verdadeiro e nós queremos, ou não? Esse reino, eu não entro nele porque eu quero. Você foi chamado para entrar. Os discípulos de Jesus foram escolhidos por ele. Em um contexto em que as pessoas pagavam para serem discipulados pelos grandes mestres. Os discípulos procuravam os grandes mestres, pagavam para serem discipulados. Jesus chega e diz assim, vem. Eles largavam tudo e iam ser discípulos do rei. Foi assim semelhante que ele fez na nossa vida. Jesus, ele disse em algum momento na tua história, eu te amo, vem. E você então levantou a sua mão e disse, eu quero seguir a este rei. Você então proclamou que a tua vida agora vai ser para a glória dele. Mas sabe o que é que nós temos visto dentro das muitas igrejas que nós passamos? São pessoas, irmãos, que não vivem para a glória do rei. Vivem para o seu próprio prazer. Vivem para a sua própria glória. Vivem para satisfazer os seus próprios desejos. O seu cronograma é um cronograma que está diante da sua vontade, do seu desejo. Você serve a Deus quando você quer.
Você faz as coisas para Deus quando te bate na telha, ao teu bel prazer. O culto não é uma prioridade. Serviço não é uma prioridade. Testemunhar não é uma prioridade. A quem nós estamos servindo? Vivemos uma época, irmãos, em que as pessoas vivem mais para o Deus do trabalho do que para o Rei dos Reis. Vivemos uma época, irmãos, em que as pessoas trocam um culto por festas. Pregações por autoajuda. A quem nós estamos servindo ou como nós estamos nos enganando? Que reino é esse que nós não damos mais satisfação? Preste atenção. Malaquias, quando escreve o seu texto, ele vai dizer assim, olha, vocês não me honram. Se vocês honram o Pai, por que vocês não me honram? Se vocês honram o Senhor, por que vocês não me honram se eu sou o Senhor dos senhores? Aquele povo que estava voltando do cativeiro estava fazendo as coisas de todo jeito. Sabe qual é a resposta de Deus para esse povo? Eu rejeito o culto de vocês. Jesus, nesse texto de Apocalipse, diz para uma das igrejas que está do lado de fora, batendo. Enquanto eles estão cultuando, Jesus está do lado de fora, batendo. E diz assim, eu estou do lado de fora. Se vocês abrirem, eu entro e ceio com vocês. Em outras palavras, sabe o que significa isso, irmãos? Vocês estão cultuando a uma pessoa, a um Deus, a um rei que não é o Rei dos Reis. Eu pergunto para nós, irmãos, se nós entendemos que a nossa vida agora serve para a glória dele. Onde as minhas decisões, os meus sofrimentos, os meus benefícios são para a glória dele. Porque tudo que nós temos agora é para a glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque é ele que nos sustenta. E nós precisamos viver nas tomadas de decisões, na nossa vida, em santidade, em família, em trabalho, na escola, em decisões, todas estas voltadas, porque somos súditos do reino de Deus. Toda a história, Antigo e Novo Testamento, aponta para o Rei dos Reis. Em um momento da história, aqui nós estamos cantando, louvando, adorando. Pergunta: será que nós entendemos que a nossa vida não nos pertence, porque agora os súditos vivem para a glória dele? Ou ainda estamos vestidos de uma capa religiosa? E quem está no trono do nosso coração não é rei, não é o Rei dos Reis, mas talvez seja o pecado, do orgulho, da tradição, ou qualquer outro, que te faz te enganar e vir à igreja apenas por satisfação para outras pessoas. Esse rei é digno de honra, de glória, de louvor, domínio pelos séculos dos séculos.
a olhar para o Rei dos Reis, eu preciso entender em primeiro lugar, será que eu entendo que Ele é o Rei da minha vida? Ou ainda estou fazendo da minha vida o que eu quero? Uma segunda coisa que me chama a atenção nesse tema é que Ele nos escolheu para servi-lo. O interessante é que o mundo está vivendo em busca da felicidade. Busca a felicidade das suas próprias vontades. Nós vivemos uma época em que nós não queremos servir as pessoas, nós queremos que as pessoas nos sirvam. Eu estava esses dias em uma cafeteria e ouvindo a dona da cafeteria conversando com algumas amigas. Estava eu e a Lana sentados. Eu tive a oportunidade de ir nessa mesma cafeteria em outro estado. E lá eu tive que ir no caixa, pagar, fazer o meu pedido, voltar, sentar e esperar que a comida chegasse. Então eu fui aqui no shopping e tinha essa mesma cafeteria. Eu cheguei naquele lugar e a mulher, a dona que abriu recentemente essa cafeteria, disse assim: aqui a cultura é diferente, as pessoas gostam de ser servidas. Depois elas vão lá e pagam. Aqui não está dando certo as pessoas irem pagar primeiro para depois receber o negócio, receber a comida. Isso é cultura, não só da Paraíba, mas em nossa cultura, nós temos então o sentimento de que nós estamos sempre querendo sermos servidos. Mas se eu estou debaixo de um reinado, eu preciso entender que agora Ele me chamou para servir. E o interessante é que Cristo deixou isso muito claro, mas muito claro em João capítulo 13. Quando ele diz assim, ó, bem-aventurado, em outras palavras, muito mais que felizes vocês serão se fizerem as mesmas coisas que eu fiz. João 3, 13, 17. E o que foi que Jesus fez? Ele estava lavando os pés dos seus discípulos. Jesus diz assim, o segredo da boa-aventurança ou da felicidade é você estar servindo como o Rei dos Reis fez. Esse Rei dos Reis, a quem nós adoramos, ele nos serviu primeiro. Se vestiu de humanidade. Pagou o preço do pecado com a sua própria vida e o seu sangue nos comprou. Nós recebemos essa boa notícia. Chegamos na igreja, sentamos, ouvimos e dizemos, domingo que vem eu venho de novo. Domingo que vem eu venho de novo. Aí, domingo que vem eu venho de novo. Domingo que vem eu venho de novo. Apenas para ser servido. Sentar e ir embora. Que serviço você está fazendo? Qual é o desafio que você tem? Se ele se vestiu de humanidade e se vestiu de servo, quem muito mais nós temos que fazer? Qual é a dificuldade que nós temos, irmãos, de nos engajarmos? Sabe qual é o grande problema das nossas igrejas? É pessoas que querem apenas ser servidas, não querem servir. Nós fomos chamados para servir, mas nós estamos vivendo um reino onde estamos mimando as pessoas. E existem igrejas que dizem que venham para cá, vocês vão ser servidos. Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem diferente. Nós queremos apenas a glória sem esforço. Mas Jesus, Ele teve muito sofrimento. Nós queremos ser amados sem sofrer e receber glória.
Mas sabe o que foi que Jesus fez? Ele não veio ser amado. Ele amou as pessoas. Ele foi rejeitado pelas pessoas. Ele deu a sua vida pelas pessoas. Ele sofreu pelas pessoas, para depois receber a glória. Se essa é a linha que a igreja precisa entender, então nós mudamos aquilo que não deveria ser mudado. Se Jesus fez isso, então nós deveremos fazer como ele de maneira igual. Em vez de só sermos amados, nós precisamos amar, perdoar. Vivemos um ambiente, irmãos, em que só as nossas vontades prevalecem. Pessoas, irmãos, que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem conviver com outras, pessoas que não aceitam as outras pessoas. Por exemplo, eu estou falando de pessoas crentes, que dizem que servem ao Rei dos Reis, que dizem que são amadas pelo Senhor, mas não conseguem amar. Jesus nos amou. Ele veio para ser rejeitado. E por causa do amor, ele sofreu. E nós não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer com nada. Nós não queremos sofrer danos nenhum. Nós queremos estar, irmãos, enjaulados em um ambiente extremamente confortável. Se possível, numa sala VIP, com as pernas esticadas, com alguém trazendo uma aguinha, uma coquinha, uma pipoquinha, para a gente ficar sentadinho, sem fazer esforço nenhum. Eu queria que você caísse do cavalo, porque não foi essa a realidade que Jesus te chamou. Ele te chamou para você amar e sofrer. Ao anunciar o Evangelho, ao perdoar o teu cônjuge, ao amar os teus filhos, que por muitas vezes vão te rejeitar, a amar os vizinhos, que por muitas vezes vão querer fazer briga com você, a amar os teus irmãos, que por muitas vezes vão ser pessoas que vão te perturbar. Mas em meio a tudo isso, nós vamos também ter prazer, porque Ele nos auxilia em todas as coisas. Nós vamos ver pinceladas da glória, porque a glória vem e nos inunda também. Vamos ter o prazer do cuidado do Rei sobre as nossas vidas. Vamos ter o prazer do guiar nas nossas vidas sobre todas as coisas. Vamos ter então a real sensação da glória de nós sermos amados do Pai, perdoados e termos a convicção de fazermos a sua vontade para a glória dEle. Nos vestimos então dessa vontade e em meio aos sofrimentos nós vamos ver a glória de Deus. Por isso eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, entenda que Deus é o Rei soberano, poderoso. Segundo, Ele nos chamou para amar e servir. E se necessário, sofrer. Diante desse quadro, como nós estamos? Diante dessa situação, como nós estamos? Estamos pensando no reino de Deus? Ou estamos pensando nas nossas próprias vontades? Algumas decisões doem. Algumas práticas são doloridas. Mas precisamos fazê-las para a glória de Deus. Se eu e você entendermos isso, nós vamos então iniciar na nossa vida a centralidade do Rei Todo-Poderoso
no nosso coração, onde Ele irá nos conduzir para a sua vontade. E a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Mesmo que você esteja passando por tamanha dificuldade, você entende que você é súdito do Rei, chamado para servi-lo e amá-lo? Se você entende isso, eu convido você a orar e entregar a sua vida mais uma vez e dizer: Senhor, me ajuda a viver para a Tua glória, em nome de Jesus.